Graças e paz, meus irmãos, boa tarde a todos. Uma das coisas que certamente vocês têm reparado nos últimos anos e fruto da evolução tecnológica é a forma como nós olhamos para as fotografias. Quem nasceu no século XX? Quem nasceu aqui no século XX? Alguém nasceu aqui no século XX? Oh, meus amigos, se vocês nasceram em 1900 e qualquer coisa, nasceram no século XX. Quem é que nasceu aqui no século XX? Uma, duas? Queriam vocês? Já são no século XIX, não? Então, quem é que nasceu aqui no século XX? Tem lá o braço, fazem o favor. Todos ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Tu não nasceste no século XX? Estás a brincar comigo? Esta malta nem sabe quando é que nasceu. Bem, mas se vocês nasceram no século XX e, sobretudo, se sabem quando nasceram, porque convém saber quando é que se nasceu, em que século é que se nasceu. Vocês sabem que uma das curiosidades de quem nasceu na década de 70 e 80 é que viveu já em 2 milénios diferentes, em 60 décadas diferentes e mais uma série de coisas. Não sei se vocês sabiam disso. E os que nasceram antes, ainda mais. Já viveram em 2 milénios diferentes. Vejam lá. Mas o assunto não é este. A verdade é que nós olhamos para as fotografias hoje de uma forma diferente daquilo que era daqueles que nasceram lá ainda no século XX. Havia a interpretação, ou a razão pela qual, melhor dizendo, as pessoas tiravam fotografias era porquê? 2 motivos, normalmente. Ou por obrigação, ou por celebração, por alguma festa. Quando é que a gente tirava fotografias? Por obrigação. Quando tinha que ir tirar o bilhete de identidade. Era ou não era? Aquelas filas, aquilo parecia quase os Jogos Olímpicos. Aquelas filas intermináveis, lá em Faria, Guimarães, uma pessoa quando tirava a senha para ser atendido, aquilo demorava tanto que a malta ia envelhecendo, quando chegasse lá a fotografia já quase que era diferente. Era assim. Outra razão pela qual nós tirávamos fotografias, para o passe escolar. Quem é deste tempo, lembra-se que era preciso renovar o passe escolar. Nós íamos ao fotógrafo e ele dizia, agora um bocadinho um sorrisinho. Nem tanto, parece que ganhaste a lotaria, não é preciso tanto. Agora também tão sisudo não, parece que calcaste de um prego. Mas havia então estas razões para nós, por obrigação, tirarmos fotografia. Mas havia aquelas mais animadas. Nos casamentos, tirava-se fotografias ou não? Bem, com os padrinhos tinha que ser umas 37 ou 38. E depois era com os primos, e depois com aquele tio que ninguém conhecia e que se juntava à família naquelas ocasiões e sempre era bom. Porquê? Porque ele normalmente dava boas prendas. Lembram-se? Não, já ninguém se lembra. Está bem. Só eu é que me lembro. Está bem. Mas havia ainda aqueles fotógrafos na Baixa do Porto, que eram aqueles fotógrafos ninja. Sabe o que é um fotógrafo ninja? É aquele fotógrafo que do nada aparecia, tirava as fotografias às pessoas que estavam desatentas a circular na rua e pac! Alguém que teve uma fotografia destas? Alguns ainda se lembram. Depois eles vinham vender as fotografias. Não é? Olha que linda que aqui está. Parecia quase o monstro das bolachas, mas pronto. E de facto era esta a razão pela qual as pessoas tiravam muitas fotografias. Mas hoje em dia são precisos 1564 selfies para tirar uma fotografia em que o nariz pareça mais pequeno, não é? Ou que as pálpebras e o pescoço naquelas coisas, como é que é? Aquela papada começa a ficar mais escondida e agora tira-se fotografias à fartazana. Então fotos de comida, hoje em dia. Eu quero vos dizer uma coisa, para quem não nasceu no século XX, tirar fotografias àquilo que se come, isto é para malucos, não é impensável. Antigamente, ninguém ia tirar fotografias àquilo que estava a comer, era ou não? Não tirava. A comida era pouca, não aparecia tanto na fotografia, não era? Mas a verdade é que a fotografia era, e ainda é, entendida mais do que um simples capturar de uma imagem, mais do que um simples registro fotográfico. Porque cada fotografia era assim uma espécie de cápsula do tempo. Não é? Quando os meninos nasciam, iam ao fotógrafo. Para quê? Para que depois, mais à frente, nós nos pudéssemos lembrar, ai que lindo que ele era. Alguns de vocês,
ainda têm as fotografias no álbum de família, algumas ainda a preto e branco, gorduchinhos, com uns liscavam-lhe as bochechas para aparecer, porque as fotografias eram a preto e branco, aquilo tem que aparecer com alguma cor, não era? Mas de facto é que as fotografias tinham esta, e têm ainda esta função, de nós registarmos o momento e mais à frente lembrarmos dele. Registarmos para quê? Que mais à frente nós possamos recordar. Lembram-se daquela, porque recordar é viver. Às vezes as recordações não são tão boas, mas essas não vamos falar hoje. Está bem? Hoje vamos só falar um bocadinho da necessidade que nós temos de construir memórias. Porque era para isso que as fotografias serviam. A necessidade que cada um de nós tem, independentemente da idade, de construir memórias, de construir registros que mais à frente vão ser lembradas. E por isso eu convidava-vos a lermos dois capítulos da Bíblia. Porque a Bíblia fala desta necessidade, sabem? A Bíblia refere o importante que é nós termos e construirmos memórias. O texto hoje vai ser um bocadinho longo. Nós vamos projetar o texto bíblico para vocês poderem acompanhar mais facilmente, mas se não lermos isto tudo, não dá para percebermos bem aquilo que está aqui a passar. Então, Josué, capítulo 3, vamos começar a leitura e vamos ler para já o primeiro capítulo. E diz o seguinte: E levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e ele, todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão. E pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante esse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima. E levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zareta. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Bem, alguns de vocês conhecem este episódio da vida do povo. Um pequeno enquadramento para percebermos um pouco o texto. Nós para já temos que nos lembrar desde logo que os israelitas tinham acabado de passar quase 40 anos lá no deserto. 40 anos a vaguear. 40 anos sem destino. Desde que tinham então saído do Egito. E agora
Agora, neste momento, neste texto que acabámos de ler, tinha chegado o quê? Tinha chegado o momento em que a terra prometida, prometida pelo próprio Deus, já não era mais uma promessa, mas era uma realidade. E era uma realidade que estava bem diante deles. Era e tinha chegado o tempo da sua peregrinação. Agora, eles não iam mais ser um povo nómada, eles agora iam tomar posse da promessa de Deus. Canaã estava já ali. Então, finalmente, os israelitas tinham chegado ao seu destino como nação. O fim da peregrinação estava a terminar. Mas ainda faltava uma coisa. Havia um obstáculo. O que é que era? Um rio. Como se chamava o rio? Jordão. Isto nos deve lembrar para já de uma coisa. É que na nossa caminhada, no nosso percurso de vida, na nossa experiência cristã, se quiserem, para chegar à promessa e tomar posse da promessa de Deus, sempre vai haver obstáculos. Sempre vai haver impedimentos. Sempre vai alguma coisa que vai tentar impedir de que a bênção de Deus seja então apropriada pelos seus. Mas o obstáculo foi derrubado ou não? Como? De forma sobrenatural. Pela intervenção do próprio Deus. Uma outra coisa que nós também percebemos aqui do texto é que era importante para estes israelitas, estes judeus, desta altura, eles próprios construírem a sua própria experiência e o seu próprio relacionamento com Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Sabem, há 40 anos atrás, havia uma experiência que o próprio povo, semelhante a esta, tinha acontecido. Não de um rio que se tinha aberto para que eles passassem, mas de um mar. Qual era o mar? O Mar Vermelho. Eles tinham ouvido falar disto. Eles tinham ouvido de que a geração anterior tinha sido beneficiada por Deus. Deus tinha agido de forma miraculosa na vida do povo. Mas sabem, era necessário que a geração do presente, ela própria, construísse este tipo de experiência com o seu Deus. Porquê? O Mar Vermelho, por muito entusiasmante que tivesse sido ao ser aberto para que eles pudessem ter fugido aos seus inimigos que o perseguiam, tinha ficado 40 anos lá atrás. Agora era o momento de perceberem que eles próprios deviam perceber de que forma é que Deus queria agir na sua vida. Não bastava ouvir aquilo que Deus tinha feito. Por muito bom que isso fosse, por muito que servisse de nutriente para a sua fé, que servisse de entusiasmante, de forma de entusiasmo para que eles pudessem crescer também na sua relação com Deus. Não. Era preciso que individualmente e o povo na sua globalidade pudesse perceber que havia também oportunidade para Deus agir no hoje deles. Sabem? Esta é a nossa responsabilidade também. Nós, como igreja, já temos algumas décadas. E nós certamente ficamos motivados quando ouvimos alguns relatos do passado. Mas nós somos chamados a viver o presente. A construir no presente as memórias que outros, mais à frente, irão lembrar. Ou nós mesmos. Então, se ainda tivermos a oportunidade para o fazer. Bem, então vamos avançar. Capítulo 4. Está já aí. Mas antes disso eu ainda queria ver uma outra coisa convosco. O Jordão abriu ou não? Para que eles pudessem passar. Abriu. Quando é que ele abriu? 3 ou 4 coisas que tiveram que acontecer antes que Deus agisse. Primeira coisa, uma das coisas que nós lemos no texto. O povo tinha que se santificar. Tinha que santificar. Sabem lá em Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que Deus haja, para que Deus intervenha, para que Deus se faça presente,
para que Deus remova obstáculos, há condições necessárias para que isto aconteça. Deus não age de qualquer maneira. Deus não é capaz de ninguém, não recebe ordens, mas na sua soberania Ele age como quer, quando quer, mas para isso há condições. Nós vemos aqui a primeira condição. O povo tinha que se santificar. O que é que significa santificar? Significa várias coisas. Significa consagrar. Significa tornar santo. Significa purificar. Significa dedicar. Então vemos que há uma dimensão perfeita e completa desta dimensão daquilo que era que o povo devia fazer, não apenas um ritual físico de lavagem, de trocar de roupa, que também tinha que acontecer, mas também, sobretudo, uma preparação espiritual, emocional daquilo que Deus iria fazer. Muitas vezes Deus age, Deus agiu na tua e na minha vida e nós nem sequer nos apercebemos porquê. Porque não estávamos preparados para o reconhecer. Porque não estávamos com os nossos ouvidos sintonizados naquilo que Ele tinha para dizer, naquilo que Ele tinha para fazer. Então, há duas condições aqui, há mais até, mas para já, o povo tinha que se santificar. E santificar para que Deus agisse, mas também para eles próprios perceberem aquilo que estava a acontecer. Outra coisa que nós temos que perceber é que a santificação, para aqueles que dizem que são cristãos, aqueles que dizem que são e têm uma relação e são discípulos de Cristo, não é um evento único na vida. Não é quando eu me batizei há não sei quantos anos atrás que a partir daí acabou. Não. É um processo contínuo. Aliás, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: o próprio Deus da paz vos santifique completamente. Então percebemos que é um processo, e é um processo que quem é que realiza? O próprio Deus. Deus age em nós santificando-nos. E nós aceitamos a sua direção e a sua instrução. E seguimos e caminhamos em santidade, santificando-nos. Então esta dimensão, se quiserem, dupla de Deus agindo e nós obedecendo. Uma segunda coisa que nós percebemos do texto que lemos é que de que forma é que o povo deveria seguir a arca? De perto ou de longe? O que é que está aí no texto? Alguém leu comigo? Tinha que estar perto ou tinha que estar longe? Alguém tem uma ideia? Tinha que estar longe. Qual era a distância? 2.000 côvados, cerca de 900 metros. Pouco mais. Então, o que é que isto nos fala? Primeiro, o povo tinha que esperar. Não era o povo que marcava a marcha. Não era o povo que marcava o passo. Não era o povo que dizia, agora vamos. Não. A arca, que representava a presença de Deus, que era levada pelos sacerdotes, eram os sacerdotes que marcavam o passo. Eram eles que iam à frente, mas eram eles que definiam o ritmo. Agora avançamos a este passo, com esta cadência, com esta continuidade. Dá para perceber? Não dá para apressar as coisas. Imaginem o povo a ver a promessa já ali, a Canaã já ali, e dizer, oh, meus amigos, vamos correr. Não. É o meu ritmo, é conforme eu quero, é da forma e no tempo que eu desejo. E foi isto que aconteceu. Então vemos este cortejo do povo. Respeitou o tempo de Deus, respeitou que a arca fosse à frente, guardando a necessária distância. E obviamente, como vocês perceberam, foi preciso que os líderes religiosos tomassem a iniciativa. Porque essa tinha sido o quê? A instrução de Deus. Deus não tinha dito para ser feito de outra maneira. Podia ter sido, não sabemos. Mas Deus disse, é assim. E quando Deus diz, é assim, não vale a pena arranjar plano B, plano C, plano D. Às vezes, sabem, nós na vida cristã achamos que Deus se enganou. Então queremos dar um jeito. Eu lembro-me aqui há uns anos, já vos contei isto, nós estávamos aqui num estudo bíblico. E chegou uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, sentou-se mais ou menos aqui à frente. E nesse estudo bíblico, era um estudo bíblico que não era um estudo bíblico propriamente doutrinário sobre a nossa fé. Era sobre uma determinada seita. Eu estava aí mais ou menos a meio e disse, ó Senhor, porque é que esta vida hoje entrou aqui neste lugar para ouvir falar de uma seita? Mas está bem.
que é que eu achava? Que Deus se tinha enganado. Mas Deus não se tinha enganado. Porque aquela vida, no final, a pessoa que estava a ministrar o estudo perguntou: olha, tu queres aceitar o Senhor Jesus? E ela respondeu: sim. E eu: toma lá. Quem é? Eu faço como eu quero, quando quero, porque a glória é minha. E aquela vida mais tarde converteu-se naquele instante, foi batizada e esteve connosco durante muito tempo. Infelizmente, ultimamente, não tem podido estar. Então, os sacerdotes tomaram a iniciativa. Outra coisa que nós vemos é que, para que isto acontecesse, Josué foi portador de alguma coisa. Mas quando Josué falou como líder do povo, ele falou não em seu nome, não aquilo que ele pensava que era bom para o povo, mas ele transmitiu fielmente aquilo que Deus lhe tinha determinado. Meus irmãos, esta é a responsabilidade também do povo. Não seguir vontades, opiniões, quereres de homens, mas corresponder quando Deus fala. Não voz de homens, mas a voz de Deus. E essa sim deve ser obedecida incondicionalmente. Porque quando não é a voz de Deus, vai haver laço, vai haver tropeço, vai haver, em bom português, asneira. Vamos continuar então para o capítulo 4. Estão comigo ainda? Sim? Posso continuar? Bora lá. Então, capítulo 4, versículo 1. Sucedeu que, acabando então todo o povo passar ao Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras. E levai-as convosco à outra margem e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Disse-lhe Josué: passai adiante a arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja sinal entre vós. E quando os vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado. E levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim de todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Os 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alejaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou a Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras, fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel
passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Este é o relato que acontece agora no capítulo 4. É interessante que o capítulo 3 podia ter continuado para o capítulo 5, mas havia esta necessidade de Deus instruir o seu povo, os israelitas, de fazerem algo diferente, de construírem um memorial, que aparece então aqui refletido neste texto que acabamos de ler agora no capítulo 14. Como é que era composto este memorial? Era uma estátua belíssima em mármore Carrara, extraordinária, com aqueles detalhes de Miguel Ângelo. Era? O que é que era? Pedras. 12 pedras. Uma de cada tribo. Uma das coisas que nós podemos ler, e se fôssemos ler outra vez alguns versículos, no versículo 5, por exemplo, nós íamos encontrar uma coisa que é construir memórias, construir um memorial, dá trabalho e custa. Uma das coisas que nós vemos no versículo é que eles levaram a pedra ao... Isso significa o quê? Que a pedra era leve ou pesada? Não era daquelas pedras que se metiam no bolso. Não. Ela exigia força. Exigia robustez de alguém para a transportar. Olha, se tu queres construir memórias para o futuro da tua vida, elas não vão acontecer por acaso. Vai ser difícil, vai custar dinheiro, vai custar tempo, vai custar dedicação, vai custar prioridades de umas coisas sobre as outras. Porque construir memórias que interessam e que importam no futuro vai dar trabalho. E uma das coisas que é interessante, que podia passar despercebido numa leitura um bocadinho rápida que eu fiz, tem a ver com estes 12 homens. Estes 12 homens que aparecem aqui no versículo, no capítulo 4, já tinham sido mencionados no capítulo 3, sim ou sim? Só que no capítulo 3, quando Deus instrui a Josué para escolher 12 homens, um de cada tribo, ele disse-lhes para aquilo que eles estavam a ser chamados. Eles não sabiam. Qual foi a reação destes 12 homens? Estamos aqui. Eles não sabiam para que é que Deus os estava a chamar. Eles não sabiam por quanto tempo é que eles iam ser usados. Eles não sabiam até onde é que teriam que ir. Mas eles foram nomeados pelo próprio povo para serem os seus representantes. E sabem o que eles fizeram? Não apresentaram desculpas. Não disseram, mas porquê? Porquê eu? Por quanto tempo? Mas eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho. Estes homens, pura e simplesmente, disseram, implicitamente, eis-me aqui. Sem saberem o quê, sem saber o que lhes ia custar. E agora, no capítulo 14, eles vêm efetivamente perceber para que é que Deus os tinha chamado. Para que é que Deus os tinha chamado? Para pegar numa pedra ao ombro e levar no meio do rio até a outra margem. Ó, quem quiser. Mas isso é serviço ou chamado de alguém? Porquê é que Deus não escolheu uma pedra que estivesse já do outro lado da margem, que era muito mais perto de transportar? Porque Deus não o faz nem age da forma como nós pensamos. Então estes homens foram essenciais. A sua disponibilidade, o seu eis-me aqui, para quê? Para que aquele monumento, aquele memorial fosse construído. Porque a verdade é que eles não estavam apenas a transportar pedras. Eles estavam a criar uma estrutura de fé, de obediência, de resposta, de disponibilidade e de compromisso com o próprio Deus. Estas pedras não se moveram sozinhas.
para que este memorial fosse erguido do outro lado do rio. Se tu queres construir memórias para o teu futuro, seja ele individual ou coletivo, as pedras não vão mover-se sozinhas. Tu és um destes 12 homens que é chamado a mover, a construir este memorial. Então estes 12 homens desafiam-nos a considerarmos que pedras é que nós estamos dispostos a carregar, a transportar, ainda que com dificuldade, ainda que com esforço, para preservar o que é verdadeiramente importante. Bem, percebemos então construir memoriais para o futuro. Vai custar e vai dar trabalho. Uma outra coisa que nós encontramos aqui era os materiais que Deus queria usar, conforme vos dizia há pouco, para que este memorial e esta memória permanecesse diante do povo. As pedras vieram, conforme vos dizia, não de um sítio qualquer, mas do sítio em que os sacerdotes tinham parado. Não eram umas pedras quaisquer. Eram umas pedras que tinham e estavam diretamente relacionadas com aquele facto, com aquele evento. Sabem, nós às vezes não estamos suficientemente acautelados para escolhermos os materiais que queremos construir para que possam perdurar. Vocês recordam-se que lá no Novo Testamento nós vemos que somos lembrados que nós podemos construir com prata, com ouro ou com pedra, mas também podemos construir com palha, com feno ou com madeira. Mas uma coisa o texto nos diz, é que todas elas vão ser provadas pelo fogo e nem todas irão subsistir. 1 Coríntios 3,12 diz então isto: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ao erguerem este memorial, os israelitas não estavam apenas a construir um monte de pedras, eles estavam a criar uma narrativa viva de experiência que eles tinham tido, que demonstrava como Deus tinha agido no seu meio. Ou seja, estavam a construir uma lembrança de que Deus é um Deus de poder, que transcende o tempo, o espaço e que a natureza está nas suas mãos. Era então este marco para o futuro que nós vemos estar a ser construído lá no versículo 6. E com quê? Com uma intenção transgeracional. Que sabem, quando nós percebemos a vida apenas para a nossa geração, nós estamos a ser apenas meros egoístas. Quando nós olhamos para nós próprios, para a nossa vida, para a nossa influência, se estamos à espera de que haja efeito e influência apenas para um momento imediato, nós estamos a ser cristãos egoístas. O que seria de nós se outros nossos irmãos do passado tivessem pensado assim? Então a nossa preocupação individual e como igreja é olharmos para a geração que vem a seguir e deixar exemplo, deixar testemunho daquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Um outro ponto que eu gostava de salientar no versículo 9. Deus tinha mandado construir este memorial das pedras que iriam ser retiradas do meio do rio, do sítio em que os sacerdotes tinham parado e levado para onde eles iam passar a noite, lá para Gilgal. Mas Josué vai mais além. E no versículo 9, o que é que nós vemos? Vemos que o próprio Josué, perante o exemplo que Deus exigiu, ele disse, não, eu próprio vou construir um altar, um memorial. Ele próprio, no meio do rio, constrói este memorial. Porquê? Eu creio que havia uma razão que tem a ver com isto. É que nós, para percebermos as 12 pedras que foram transportadas por aqueles 12 homens que depois foram colocadas lá em Gilgal, era importante que quando
os filhos, os netos, perguntassem que pedras eram elas, eles pudessem apontar para o sítio em que os sacerdotes tinham parado. O que é isso quer dizer? Que é o nosso presente está diretamente relacionado com o nosso passado. E para nós percebermos aquilo que Deus tinha feito, que estava ali naquelas 12 pedras em Gilgal, era preciso olhar para o meio de Jordão. E lá estava então este memorial. E havia uma outra razão, creio eu. É que este memorial que ficou lá no meio do rio e que as águas depois taparam e esconderam, que eles sabiam que estavam lá, mas nem sempre viam, quando é que eles os podiam ver? Quando o rio baixava. Quando é que um rio baixa? Quando há seca. Quando há seca, há o quê? Fome, aridez, dificuldade, prova. Estão a ver onde é que eu quero chegar? Aquelas pedras que tinham ficado lá no meio do rio iam ser vistas e tornadas visíveis para lembrar o povo, quando estivesse em dificuldade, quando estivesse em provação, quando estivesse em obstáculos, que lembrasse, olha, não olhes apenas para o facto de teres passado por lá, mas olha para lá. Porque eu lá estive contigo, então eu, nesta dificuldade, neste momento, eu vou continuar a estar contigo, porque eu sou o mesmo Deus. E, obviamente, como memorial, esta construção de memórias só faz sentido para celebrar os feitos de Deus. Vocês tentem identificar na construção do povo de Israel de alguma coisa que Deus tivesse ordenado construir, que não fosse única e exclusivamente para revelar ou o seu poder, ou a sua glória, ou demonstrar a sua intervenção. Não há. Quando Deus nos manda construir alguma coisa, não é para o nosso conforto. Eu vou repetir. Quando Deus nos manda construir alguma coisa, quando Deus nos promete alguma coisa, quando Deus traz das suas bênçãos para a nossa vida, não é para o nosso conforto. É, em primeira instância, para a sua glória. Sabem porquê? Porque o reino de Deus é muito diferente do reino dos homens. Quando é que um reino terreno é reconhecido como um grande reino? Quando o seu rei, ou quando os seus dirigentes, ou aqueles que são ricos, têm força militar, politicamente estão a dominar as coisas. É ou não é? No reino de Deus, a glória de Deus está e reflete-se no bem-estar dos seus súbditos. Já perceberam isto? Então, na medida em que a glória de Deus é revelada, é demonstrada, isto implica, por consequência, não por princípio, o bem-estar dos seus filhos, dos seus súbditos. Por isso é que eu vos dizia, quando Deus age, quando Deus intervém, é para que a sua glória possa ser reconhecida. Uma outra coisa que nós encontramos no versículo 19 é que este evento, este acontecimento, a travessia do Jordão, aconteceu exatamente 40 anos após a instituição da primeira Páscoa. A primeira Páscoa tinha sido instituída, vocês lembram-se, quando os israelitas estavam de partida do Egito. E agora, exatamente 40 anos depois, Israel está a ver a promessa de Deus a ser cumprida. E agora há uma outra consequência deste texto que eu gostava de meditar convosco, que tem a ver, ok, já percebemos, Deus escolheu um povo, Deus deu-lhe uma terra, houve dificuldades, o povo desobedeceu, andou 40 anos para lá e para cá, chegou um momento em que ia finalmente tomar posse da promessa. Está bem. Mas qual foi a atitude do povo? Foi obediente? Foi. Mas quando o povo viu que de facto este Deus os tinha escolhido, lhes tinha dado um propósito de comemoração, qual foi o seu posicionamento? É porque o sol nasce todos os dias para todos. É ou não é? Agora,
A sombra não é para todos. O sol nasce para todos. A sombra não é para todos. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês lembram-se daquele salmo que diz: aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. Então o sol é para ti, mas há um momento que tu vais precisar de sombra. Onde é que tu estás a encontrar sombra para descansar? Onde é que tu estás a encontrar alento, força, ânimo para corresponder à exigência que Deus tem de te dizer: olha, tu constrói em mim, porque eu quero que isto seja visto mais à frente e que testifique da minha glória. Como é que é? E qual é a tua atitude? A atitude dos israelitas foi de profunda reverência e adoração. Era isto que este memorial transportava para a vivência coletiva do povo. Bem, eu vou terminar. Talvez tu, ouvindo estas coisas, ok, mas isto o que é que tem a ver comigo? Olha, talvez tu te identifiques com o povo de Israel, que tem vivido a sua vida deambulando por um deserto. Sem destino, sem rumo. Para lá, para cá, num meio estéril. Tu até tens tudo o que precisas, mas tu chegas ao final do dia e sentes que, olha, a minha vida não está completa. Eu quero te dizer que tu podes entrar na terra prometida, tal como os israelitas o fizeram. Eu quero te dizer que hoje tu podes deixar essa vida de deserto, essa vida de vítima, essa vida de alguém que está a tentar sobreviver pelos seus próprios esforços, para entrar num lugar que a Bíblia declara simbolicamente que mana leite e mel, que quer dizer que é um lugar de abundância, um lugar de satisfação, um lugar de propósito, um lugar em que verdadeiramente há realização. Mas para isso tu precisas passar por um rio. E esse rio que te afasta desta bênção de terra prometida, se quiseres que eu te estou a falar, é o rio do pecado. É o rio do teu orgulho. É o rio em que tu dizes: eu sou capaz. Eu sou o meu rei, eu sou o meu Deus. Enquanto esse rio se te separar verdadeiramente desta vida de esperança e de vida abundante que está do lado de lá da margem, tu não vais ter uma plena realização para o propósito para o qual Deus te criou. Então, o que é que tens para fazer para ultrapassar este rio? É simples. É arrepender-te do teu pecado. Reconheceres que há só um Senhor, um Salvador, que é Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode resgatar a tua vida e levá-la para uma terra de abundância. E construir memórias que mais à frente tu não tenhas apenas para demonstrar um bom património, seja imobiliário, seja financeiro, seja até de relacionamentos, mas um património que é uma herança espiritual, que vai produzir fruto para a eternidade. Mas para ti, que tu já tens atravessado este Jordão, em que a realidade da terra prometida é verdadeira na tua vida, há um desafio. Que desafio é este, quiser. É de tu construires, tu e eu, construirmos memórias para o futuro. Memórias que Deus se vai agradar. Mas para isso vai ser preciso carregar pedra. Para isso vai ser preciso trazer peso de um lado para o outro. Para isso vai ser preciso estar interessado numa próxima geração. Para isso é preciso dedicação. Então, que coisas é que tu precisas construir na tua vida? Tu tens o Espírito Santo, porque é isso que a Bíblia diz. Então este teu Espírito Santo vai falar à tua vida, ao teu coração. E vai dizer: olha, investe nesta pessoa. Sabes aquela pessoa que veio, que tu falaste há algum tempo e até te trouxeste à igreja e ela ficou interessada, mas conforme nós já temos ouvido recentemente, foi aquela semente que foi lançada em terra que não estava ainda preparada. Pois, e se tu fosses preparar essa terra? Para que na próxima vez em que a semente vai ser lançada novamente,
Se calhar a terra já está de outra forma. Se calhar os espinhos já foram retirados. Por que não investir nessa pessoa? Por que não ligar a alguém que já não falas há muito tempo e diz, olha, eu não sei quem é, mas Deus lembrou-me, o domingo passado estava lá na igreja, eu lembrei-me de ti, eu não sei porquê, eu estou-te a ligar. Eu quero-te lembrar que podes contar comigo. Podes-me ligar quando precisares. Desliga o telefone. Só isso. Espera aquilo que Deus te vai fazer. Deus age de muitas formas e de muitas maneiras quando nós estamos sensíveis a ouvir a sua palavra. E quando nós agirmos assim, e se agirmos assim, estejamos preparados para colher. O próprio Senhor Jesus disse a determinada altura, olha, uma circunstância ele disse, faltam ceifeiros, arranjem ceifeiros. Mas outra coisa ele disse, a seara está pronta. Vamos lá confessar. Quantas vezes nós olhamos para os campos e aquilo que nós vemos são campos de silvas. Não são campos que estão prontos para colher. Só eu é que vejo isto. Isto já não dá. Isto já foi chão que deu uvas. Isto assim já não funciona. Aquela vida... Isto... Só mesmo se Nosso Senhor Jesus Cristo estivesse à terra, que é que ele se converteria. O mesmo Deus que agiu, que curou, que libertou, continua. E que tínhamos fé para vermos que os campos estão efetivamente preparados para serem colhidos. A ceifa para ser realizada. E possamos ser então este povo que atravessa o Jordão das nossas vidas, não apenas para construir memoriais históricos de coisas passadas, mas que nos façam lembrar e acreditar que Deus continua a agir, Deus continua a abrir mares, Deus continua a abrir rios, para que a sua glória possa ser vista em todas as nações. Que Deus nos abençoe.